Olá, eu sou Lívia Lopes e começa agora mais um episódio do Vida Cast. Roda a vinheta, Lucas! Esse tema impacta diretamente a vida das famílias, a volta às aulas. Com a retomada da rotina escolar, aparecem desafios que vão para além dos estudos. Rotina, adaptação, notas, saúde mental e o temido bullying. E como é que lida com esse momento e com questões tão importantes? Eu confesso que eu não sei. Por isso que eu trouxe aqui a neuropsicóloga de telesaúde da Apivida, doutora Ana Carla. Muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui. O prazer é sempre meu, obrigada. E a Camila Rodrigues, gerente de educação corporativa e mãe da Alice, de 9 meses. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Lívia. Prazer estar aqui com você, com a doutora Ana. Prazer é meu. Eu estava lembrando ontem, preparando essa pauta, pensando assim, lembrando da minha época de escola, né? Eu tenho 37 anos, então foi ali entre 95 e 2005, teve toda aquela fase de escola. E naquela época as discussões eram outras. Essas questões de saúde mental, elas não eram tão faladas como é hoje, né? Existiam alguns tabus, né? Alguns muros. E hoje que bom que a gente pode falar abertamente sobre isso. Eu estava lendo também, são tantas questões que envolvem esse retorno de volta às aulas, não é só você a criança acordar e a mãe para colocar lá a roupinha e ela ir para o colégio, né? Tem toda uma preparação. E eu quero começar por ti, Camila. Eu achei muito interessante que você é mãe da Alice de 9 meses, porque a ida, né, a creche, a escola, ela é ali de todas as idades, né? Eu acho que com 3, a Alice está começando com 9. Como é que você está se preparando e preparando ela para isso? Uma coisa que você falou muito legal, Lívia, é o quanto mudou a parte de educação e como que a gente olha. Eu acho que desde a comunicação com a nossa criança. Hoje, desde que a Alice nasceu, eu conto para ela tudo o que vai acontecer no dia dela. Ah, legal. Então eu falo, olha Alice, a gente vai fazer isso vai acontecer. Então a introdução na vida escolar, ela começou já há 2 meses que eu falo, Alice, a mamãe está trabalhando, a pessoa que olha hoje você vai estar em outro desafio, e aí você vai conhecer novos amigos, a sua dinâmica vai mudar, a mamãe sai para resolver algumas coisinhas durante o dia e o papai também, e você vai ter as suas coisinhas para resolver também. Então lá na creche, montar os brinquedinhos, atividades, você vai começar a ter um conhecimento, você vai começar a conhecer pessoas que não vão ser mais só através da mamãe. Você vai conhecer pessoas agora na sua vida. Você ela fica olhando pra ti ouvindo. E ela, desde pequenininha, presta atenção, fixa o olhar, sorri. Então, eu sei, e de alguma forma, talvez lá no passado, a doutora Ana talvez possa nos contar mais sobre essa perspectiva ao longo da história, mas eu não lembro dos meus avós e talvez dos meus pais terem essa consciência que o ser criança, mesmo o bebê, ele já faz conexões, né? É verdade. Ele já tá te entendendo. Então, desde a barriga, eu já comecei essa conexão com ela, de contar tudo. E o que eu sinto, Lívia, é que ela teve uma adaptação muito mais tranquila. Ela não chorou nessa adaptação, ela não estranhou. Então, acho que essa comunicação tem ajudado. Desde pequena. Desde pequena. Ajuda mesmo, doutora Ana, você se comunicar e explicar para o seu filho de todas as idades o que é que vai acontecer, o que é que ele vai encontrar? Sim, ajuda muito e perfeito aí esse início de vida escolar que você fez. Muitas mães têm medo, têm dó de colocar a criança na creche, na escolinha, é assim, ai meu Deus, coitada da minha filha, vai para a escola. Muitas pessoas falam, ai, você vai colocar o seu filho, sua filhinha... Judiação! Que judiação! Mas, gente, a escola é o que de melhor os pais podem oferecer para a criança. Porque, assim, é um treino de habilidades sociais, é a oportunidade da criança de conviver com outras pessoas como ela, com as dificuldades dela. É a oportunidade que a criança vai ter de começar a desenvolver comunicação. Sim. Sabe? Porque nos nossos atendimentos, eu falo, quando a gente está fazendo anamnese, eu falo para as mães assim... Quando a criança... O que é anamnese? Anamnese é a história de vida da criança. Então, tá. Aí eu já pergunto sobre a gestação, sobre o parto. Sim.
Aí eu quero saber com quanto tempo a criança sentou, andou e começou a falar. Tá. Aí eu sempre falo, com quanto tempo a criança começou a falar, mas assim, falar coisas que outras pessoas entendiam e não só a mamãe. Porque a mamãe entende mesmo quando a criança não fala, não é? É verdade. Então, a escola é o melhor meio, o meio mais saudável que a gente pode oferecer para os nossos filhos. Excelente. Eu lembro, quando eu ia para a escola, eu lembro de alguns momentos. Eu lembro, em geral, eu estava feliz de voltar para a escola, porque minha mãe é psicóloga, e minha mãe falava, você vai encontrar seus amigos. Aí eu ficava super feliz que eu encontrar meus amigos. Então isso era uma coisa legal. Na medida que a gente foi crescendo, eu já não achava tão legal assim, porque eu lembrava que eu ia ter lição para fazer, tarefa para fazer. E as notas, lá em casa, meu pai que ama assistir esse Vidãocast, esse é pra você, papai. Nota boa, tinha que tirar nota boa. Hoje a gente entende, né? Hoje a gente entende. Então, assim, como a minha mãe é psicóloga, eu passei por esses 2 momentos. Mas, assim, sempre teve um incentivo muito focado no social, na minha casa, né? Então, assim, olha que legal, a gente vai voltar para as aulas e vamos voltar para as atividades que envolvem aula, vamos voltar para os aniversários, para as festas, vamos voltar para o clube, para encontrar os amigos no clube. Sim. Então, assim, eu acho que associar a volta às aulas com coisas que são legais, além da escola, eu acho que é muito, muito, muito legal. Você falou muito interessante aí, doutora Ana, da questão social. E você falou que a sua mãe falava muito isso. Eu lembro também que eu ia para o colégio e eu ficava pensando na hora do recreio, que eu ia pular de elástico, ia brincar de pega-pega com os meus amigos. É claro que em casa tinha a cobrança, né, dos meus pais. Aí tem que tirar nota boa, porque tem que ter, né? Também é uma questão de estudo, mas também esse contexto social da escola, né, desse universo educacional, não tem como a gente desvincular desse contexto todo de educação, né? Hoje a gente fala muito mais sobre bullying, por exemplo. E não é que na nossa época não tinha, mas a gente não conseguia dar nome àquilo. Como é que os pais podem hoje identificar se o filho está passando por um bullying? Quais são os sinais? Tem algumas coisas, sim, que a gente precisa identificar na criança. Então, por exemplo, se seu filho está mais quieto do que o normal, se quando ele vai para a escola, ele tem algumas atitudes que é só quando vai para a escola. Por exemplo, começa a chorar, não quer ir na escola, não quer comer, tem pesadelos de segunda a sexta, que é o tempo de ir para a escola. Começa a ter atitudes, muda o perfil alimentar. Então, assim, para de comer as coisas, para de ter interesse nas coisas que normalmente ele tem. Aí, assim, vale a pena uma investigação. Então, não, a minha criança, ela só fica assim quando vai para a escola. Vamos entender. A minha criança fica assim o tempo inteiro. Vamos entender também, tá? Mas, se for específico da escola, vamos conversar, mas no sentido não de uma ameaça, não assim, o que está acontecendo? Tem alguém te batendo? Mas vamos bater um papo. Sim. Vamos mostrar para a criança que a gente realmente é parceiro, que a gente está aqui para ajudar. E o que estiver acontecendo, a gente está junto para resolver. Então, me conta como foi o seu dia hoje. Uhum. O que aconteceu no seu dia? Tudo diálogo, né? E, doutora Ana, até vi algumas... as mães compartilhando, né? E aí você me disse se faz sentido isso, de às vezes até perguntar mais direcionado, né? Quem você mais brincou? Teve algo que você não gostou? Porque às vezes a gente direciona uma pergunta que é um pouco, né? Você foi aprofundando agora, mas eu talvez, se não tivesse ouvido você e algumas coisas que eu já vi, eu falaria, como foi seu dia? E às vezes a criança não consegue extrair tudo dentro dessa pergunta genérica, né? E aí quando você fala, mas quem você mais brincou? O que você mais gostou? Teve algo que te chateou? Talvez a gente consiga extrair mais, né, desses pontos. E assim, e perguntar assim diretamente, me conta uma coisa boa e uma coisa não tão boa do seu dia. Legal. Né? Porque as crianças, dependendo da idade, elas vão falar assim, como foi seu dia? Ela vai falar, legal.
ou vai falar bom, ou vai falar, não quero falar sobre isso. Eu acho muito engraçado, não quero falar sobre isso. Falei, gente, o início da DR começa aí. Aí não quero falar sobre isso, mas vai falar. Camila, quando você foi escolher a escolinha da Alice, quais foram, assim, os critérios que tu observou como mãe? O que é que foi importante para ti? Isso é importante porque, de repente, muitas mães estão assistindo a gente ou querem mudar o filho de escola. O que foi que tu observou? Sim, eu acho que o primeiro ponto a gente tem que entender se essa escola vai seguir e respeitar os valores que a gente acredita, né? Excelente. Então, quando eu busquei, eu entendia com a escola. Qual a metodologia, né? O que vocês acreditam aqui? Então, por exemplo, a escola que eu coloquei, olha, a gente tem uma metodologia que é mais construtivista. A gente acredita que a criança, ela é mais aberta no desenvolvimento, a gente vai apresentando. Eu não vou ensinar para ela, Alice, isso é um círculo, mas eu vou dando a bolinha para ela, a gente vai fazendo atividades com essa bolinha, até quando ela chegar num nível de maturidade, que a gente vai falar, Alice, lembra aquela bolinha que a gente brincou aqui, que você chutou, que você fez? Isso é o círculo. Então, existe uma construção que eu falei, nossa, bacana, né? Já não vai trazer um conceito para a criança. Mas, ao mesmo tempo, eles falaram, olha, mas a gente é construtivista não no sentido de não ter regras. Então, se o amigo bate no outro amigo, a gente vai fazer a correção. Sim. Né? Então, olha, isso daqui não é algo bacana, porque tem algumas metodologias que não. Deixa mais livre e as crianças se autorregulam. Mas eu, como mãe da Alice, não me sentiria confortável de saber que ela apanhou, ela bateu em um amigo e ela não teve uma correção. Então, acho que o primeiro ponto é a metodologia e depois a gente vai para pontos de alimentação. Então, eu fui em escolas, já dão sal para criança com menos de 1 ano, mas as recomendações da Sociedade de Pediatria é que até 1 ano não tenha sal. Então, eu falei, poxa, o quanto que essa escola está atualizada com as questões da infância, né, que são essenciais. Então, suco. Antes, as nossas mães davam suquinho, já davam chazinho. Hoje, a recomendação não é, né, o aleitamento exclusivo até 6 meses e até 1 ano não dá suco, é só a fruta consumida. Então, isso eu fui vendo. Encontrei escolas que, não, a gente bate uma banana e já dá o suco. Eu falei, ok, essa é a metodologia que vocês seguem, mas hoje, o que eu acredito que eu fui orientada pela minha pediatra, então eu não vou poder colocar minha filha aqui. Porque eu não vou mudar uma escola para a Alice. A Alice vai se adaptar dentro de uma metodologia que a escola já tem. E, gente, foi uma outra coisa assustadora, que eu não quero assustar as mães, mas eu fui em escolas que existia um bercinho de recém-nascido para crianças de até 1 ano e meio. E aí eu vi crianças com uma postura, um lugar mal acomodado para se dormir. Então foi um ponto também que eu olhei e falei, não, pelo menos na hora da sonequinha dela, que seja um colchão no chão, não tem problema. Mas ela é comprida, ela tem que ter um lugar para dormir adequado. Então acho que um lugar que garantisse o sono, a alimentação e a educação também respeitosa com ela, né? Sim, uma coisa que eu não sou mãe, né? Mas eu já recebi muitas mães aqui e uma coisa que eu posso afirmar com toda certeza é que mãe sabe. A mãe sabe o que vai ser melhor pro filho, né? Tu listou aí tantas coisas, né? Que tu viu de alimentação, de educação, se constrói, como é que faz. E a mãe sempre vai saber, vai sentir, né? O que é melhor pro filho. E Ana, como é que os pais devem preparar os filhos para essa volta às aulas? Imagina aí que criança passa ali férias, né? Vai pra praia e corre e de repente ela vai ali para a sala de aula que tem uma regrinha, tem que fazer a tarefinha. No recreio vai brincar, mas tem lá a tarefinha, tem as notas. Como é que deve ser essa conversa? Perfeito. Primeiro, até uma coisa que você falou sobre os limites, que é importante a criança saber limite e consequência. É fundamental, gente. Sabe por quê? A escola pode ter a linha que ela quiser. A vida também tem. Não adianta a gente pensar no mundo assim, sem regras. Não existe. Não existe. Então, é mais um ponto para mim em relação à escola. E que a gente começa a trabalhar isso com os nossos filhos também até antes da escola. Acho que você faz isso com a Alice e eu acho que é importante a gente entender, limite é vida. Os adolescentes falam que quem tem limite é município, mas não, gente.
A gente precisa Eu vivo dizendo limites. isso, que não tem limite é município, mas não, a gente também tem, né, doutora? Aqui a psicóloga falando que a gente também tem limite. A gente tem limite. É que a gente se incomoda quando alguém ultrapassa o nosso limite, o que a gente quer para a nossa vida. Né? Quando a gente ultrapassa o do outro, a gente não liga muito. É. Mas quando alguém faz alguma coisa que machuca a gente, Dói, é ruim. Então, assim, antes da volta às aulas, eu acho que tem algumas coisas que dá para a gente fazer para diluir um pouco essa história, essa pressão. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é conversar. Alice, daqui a pouquinho a gente vai voltar para a aula, né? Então, olha que legal. Vai voltar no caso dela, vamos começar. Mas, assim, a gente vai encontrar amigos, a gente vai conhecer gente nova, a gente vai brincar de coisas diferentes, a gente vai aprender brincadeiras novas. Então, assim, trazer o legal de ir para a escola. Outra coisa que é legal, que é importante, é higiene do sono. A gente, assim, Bem lembrado, doutora. férias é vida louca, né? A criança dorme a hora que quer e fala, tô de férias. Acorda a hora que quer, tô de férias. E assim, é muito complicado, a gente tá um mês e meio de férias, e assim, amanhã começa as aulas, hoje você dorme às 8 e acorda às 6, né? Então assim, Não tem a rotina, né? vamos fazendo devagar, né? Vamos diminuindo o início aí do sono para começar assim no horário mais legal, para ter um período de sono importante, para começar a acordar um pouco mais cedo. Vamos assim fazer tudo de uma forma que não atrapalhe, para quando a criança perceber, ela já está fazendo horário de sono. Sim. Ai, não tem que acordar cedo, mas vamos acordar cedo. Mesmo antes das aulas, a gente vai assistir um desenho diferente. Aí estuda à tarde. Então, vamos acordar cedo para assistir um desenho diferente. Fazer um café da manhã juntos. Fazer um café da manhã juntos, fazer uma atividade legal para passear, para fazer uma outra coisa. Vamos associar coisas legais para a escola. Então, saiu com a criança, dá um jeitinho de passar perto da escola. Ai, eu não vejo a hora de quando você voltar para casa e me ensinar as coisas que você vai aprender aqui, sabe? Ai, que delícia quando eu vier aqui para te buscar da escola. Sim. Né? Então, assim, associar a ida e a volta da escola a coisas legais. Tirar o peso, né? Tirar o peso. E doutorando, depois que entra ali na escola, a gente está falando desse ir pela primeira vez, dar volta às aulas. Como observar se a criança está com sobrecarga escolar? Porque às vezes acontece ali ansiedade, né? As notas, as provas, muita tarefinha de casa, às vezes está com a cabecinha cheia. Como os pais podem observar se a criança está com sobrecarga ou ansioso com a escola? Ansiosos eles vão estar, tá? Mas a ansiedade é algo que ninguém gosta de estar ansioso, mas é algo que é natural da gente, do ser humano. Sim. A ansiedade, ela existe para nos preparar para alguma coisa. Então, assim, é fato, a sua criança vai estar ansiosa, tá? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer ainda antes de começar a aula para um ritual. Então, eu acho legal fazer uma festa de volta às aulas. Então, chama os amigos da sua filha, do seu filho, porque assim, eu acho que, tipo, quando tem uma festa, não é para comemorar uma coisa boa? É. Temos uma festa de casamento, temos um aniversário. Para celebrar. Vamos celebrar. Então, eu acho que já vai tirando peso, porque a gente está associando coisas boas, né? Então, vamos fazer uma festa de volta às aulas. O impacto que isso tem já diminui essa ansiedade. Agora, minha filha fica muitas horas fazendo lição. Minha filha está sobrecarregada. Então, vamos entender o quanto ela está sobrecarregada ou o quanto, de repente, ela tem uma dificuldade atencional. Interessante. Tem isso também. Tá? O quanto ela senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. E aí, assim, uma lição que é para fazer em 30 minutos, ela demora 3 horas. E aí, fica... A pessoa estuda de manhã, aí almoça, aí descansa um pouquinho, aí fica 3 horas fazendo lição,
acaba o dia e ela não brincou, ela não fez nada. Mas eles cansam porque eles estão fazendo uma atividade que lição não é necessariamente um prazer. Vamos combinar. É uma coisa que é importante, mas é uma coisa assim que, como você falou, tem uma carga aí de responsabilidades que a gente vai desenvolvendo no decorrer da vida. Mas, assim, inicialmente, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, aprender a lidar com tudo isso pode ter alguma dificuldade. Então, se eu vejo que a minha criança fica o dia inteiro fazendo lição, eu preciso conversar com a escola, preciso ter uma linha boa de contato com a escola para entender como que é a minha filha durante o dia. Preciso olhar a minha filha fazendo lição. Ela senta e levanta, senta e levanta. O que eu vou fazer? Eu vou dar bronca? Não, eu vou entender o que está acontecendo. Se a escola falar, olha, ela não copia tudo da lousa, quer sempre terminar rápido, mas ela não faz. Pega o caderno da tua filha, só tem um cabeçalho. Puxa, será que ela tem uma dificuldade, um transtorno de aprendizagem? Será que ela tem um TDAH, que é um transtorno atencional? Ou até uma dificuldade de visão. Ou até uma dificuldade, de visão, ou uma dificuldade de audição. Importante investigar, né, também. Importante investigar. E aí, nisso, eu acho bem legal. Aí, outra coisa legal da escola, muitos pais não conseguem identificar esses transtornos, porque eles têm também. Então, assim, eu sempre tive isso. Tô aqui bonzinho, Tô né? aqui ótimo. A que custo, né? Tá ótimo, não tá Exato. ótimo. Às vezes não tá ótimo, né? E isso é uma coisa que eu vejo bastante também na neuropsicologia, né? Quando a gente faz a anamnese, os pais, depois que eu acabo, os pais falam para mim, nossa, doutora, eu acho que eu tenho isso aí também. Porque tudo isso que você está me perguntando, que você está falando, eu sou igual. E por o pai ou a mãe ter as mesmas características da criança, ele não consegue identificar como um problema. Quem que vai chamar a atenção? A escola. A escola vai dar o alerta. A escola vai dar o alerta. Aí também entra o papel da escola, né? Mais uma coisa legal da escola. Interessante, interessante. E, doutora, você estava falando isso, eu lembrei de outros padrões que às vezes nós, como pais, podemos replicar nos filhos, né? Que é, por exemplo, uma cobrança de notas, né? Quando a gente tem essa autocobrança, é uma coisa que eu vou ter que me policiar muito, porque minha mãe nunca pediu para ver meu caderno. Eu chegava e falava, mãe, tá aqui meu caderno, eu fiz isso, e aí eu chegava com nota 8, eu chorava, né? E ela falava, mas tá ótimo! E eu chorava. Se cobrando, desde criança. A terapia explica isso, entendeu? E aí eu hoje converso bastante em casa, no sentido de como eu não vou passar os meus padrões para minha filha. Isso. Porque se eu acho que o excelente é só o 8, na verdade o 8 para mim não era. Então, só o 9 e o 10, como que eu estabeleço esses padrões? A importância dos pais terapeutizados, né? Isso. E alinhar a expectativa. É isso mesmo. Né? Vamos alinhar a expectativa. O que tá bom? É só 10 que vale? Então, assim, é só 10 e você não sair de casa, não brincar, não ter amigos, não encontrar com as pessoas. Eu não vou na festa porque eu vou ficar estudando, que eu quero tirar 10. Né? Então, assim, vamos alinhar a expectativa. O que é tirar 10? E o que é tirar 8? Né? Então, assim, tirar 8 é bom também. Tirar 10 é bom, tirar 8 é bom. Sim. Então, assim, vamos conversar com a criança. Conversar com a nossa criança é sensacional, porque muitas vezes, nessa coisa de alinhar a expectativa, muitas das vezes a gente resolve as coisas do bullying, a gente desabafa. Deixar a criança mais tranquila. Eu acho que os pais também ficam mais tranquilos, né, também. E as crianças entendem o que os pais esperam dela, porque as crianças também, elas não querem frustrar os pais. É verdade. Elas querem que os pais continuem gostando dela, né? Então, assim, não, mas tem que tirar 10 para ser o melhor. Eu quero ser o melhor, para minha mãe ficar feliz comigo, para o meu pai ficar feliz. Então, vamos entender, eu vou continuar gostando de você, mesmo que você tire 8. Eu quero que você brinque, eu quero que você tenha horário de começar, rotina, horário de começar as atividades, horário de parar as atividades, horário de brincar,
horário de tomar banho, horário de dormir. Rotina na vida da criança, super importante. Eu adorei as dicas de vocês. Muito obrigada, doutora Ana Carla, pela participação. Muito obrigada, Camila. Boa sorte para Alice. Obrigada, na escolinha dela. Agradeço. Aprendi muito também. E eu tava aqui só anotando. Nós todas aprendemos. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você que nos assistiu. Aqui na tela tem um QR Code, você pode apontar com o seu celular uma pesquisa, porque a gente quer saber o que é que você está achando do nosso programa e os temas que você quer ver aqui na mesa.